Olá, boa tarde, Brasil Urgente Minas no ar. Bem-vindo, bem-vinda. Hoje, terça-feira, 13 de agosto de 2019. As principais notícias do dia, o que é destaque em todo o estado de Minas Gerais. Tem treinador novo em Terras Mineiras. Eu sigo aqui com você interinamente, porque já tem novidade na tela da Band, nas tardes da TV Band Minas. A gente vai te contando aos poucos. Mas vamos que vamos com as principais notícias? Então fique com a gente, tá? Para se manter sempre bem informado, antenada de tudo que acontece. Veja os destaques de hoje. 9 pessoas são presas em uma mineração ilegal na região metropolitana de Belo Horizonte. Operação da Polícia Federal desmonta um esquema de contrabando de cigarros em Conselheiro Lafayette, na região central do estado. E as polícias civil e também militar fazem operação para combater o desvio de verbas públicas que envolve secretários e servidores lá no Triângulo Mineiro. E uma van escolar, gente, a história se repete. Perde os freios e atinge 2 carros em Caeté, na Grande BH. E uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores aqui de Belo Horizonte na última noite. Um avião foi visto circulando pelas ruas da Pampulha, isso mesmo, tá? E teve gente achando que era um acidente aéreo. Daqui a pouco a gente te conta essa história direitinho, tá bom? E não se esqueça, estamos transmitindo o nosso jornal ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube, na página da TV Band Minas. O Brasil Urgente Minas está começando. E um simulado de rompimento de barragem vai ser realizado no próximo sábado em Itabira, na região central do estado. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as informações em relação a este assunto, tá? Para a gente trazer todos os esclarecimentos para você. Mas agora informação em relação à Prefeitura aqui de Belo Horizonte, tá? Que comunica que o feriado desta quinta-feira, 15 de agosto, não seria prolongado, né? O prefeito, inclusive, voltou atrás, anunciou hoje uma decisão. Agora, que nova decisão é essa? Quem conta pra gente? Que decisão é essa? A gente vai para a redação da Band Minas. André Salles já está conosco e traz mais informações. Boa tarde para você, André. Boa tarde para você, Luciana, para todo mundo ligado no Brasil. Gente, pois é, o prefeito Calil, ele não perde a oportunidade, né, de criar uma polêmica, de trazer até um bom humor nesse caso, né? É que ontem a prefeitura havia anunciado que esse próximo feriado, né, que vai cair aí na quinta-feira, o feriado de Assunção de Nossa Senhora, ele não seria prolongado, né, para os servidores da prefeitura. Mas hoje o prefeito Alexandre Calil utilizou a conta dele no Twitter para desmentir essa informação, para voltar atrás, né? E aí a gente está vendo ele, até num tom bem, bem humorado mesmo, ele disse que depois de sofrer ameaças aí da pessoa que serve, do servidor que serve o cafezinho dele e também da secretária, ele acabou então se sentindo intimidado, né, amedrontado nas palavras dele e voltando atrás. Então os servidores vão ter aí esse dia de ponto facultativo na sexta-feira, seria então essa boa notícia, né, para esses servidores da prefeitura. Já o governo do estado já tinha anunciado anteriormente, viu, Luciana? Vai ter ponto facultativo sim para todos os municípios que têm a comemoração desse feriado, né? Onde essa data é um dia de feriado, não é um dia útil. Mas essa questão do governo do estado é um pouco diferente. Há algumas áreas em que o próprio gestor tem que definir. Aí a gente está falando de atendimento médico, né? De algumas funções em que esse serviço pode ser visto como essencial, portanto, cada chefia determina. Mas no caso de Belo Horizonte, está definido, sexta-feira dessa semana é ponto facultativo, o pessoal vai poder aí enforcar esse feriado de quinta e sexta-feira, Luciana. É isso aí, é o estilo Calil, não é de informar a população, não é, André? Com certeza. Gostei da gravata, viu? Opa, já a gente volta a se falar, combinado? Valeu. Claro, combinadíssimo. E vamos viver cada vez melhor, sabendo que está preparado aí, né, para todos os momentos imprevistos que possam surgir? Com segurança, gente, a vida, segue muito mais tranquila para aproveitar os bons momentos, né? Na companhia da família, dos amigos e de todos que desejamos estar ao lado. Então, viva sem preocupações e saiba como agora, tá? Conte com o Bosque da Esperança, planos funerários e, para isso, confie no trabalho, tá? De uma equipe séria e competente que vai oferecer para você todo o suporte quando necessário.
E neste mês de agosto, você terá uma grande oportunidade de conhecer um novo conceito em plano funerário. O plano funerário mais completo do mercado, incluindo o jazigo e também a opção de cremação, tá? Escolha o que for melhor para atender a você, a toda a sua família, né? Encontre lá, ó, profissionalismo, conforto, assistência 24 horas, planos com 20% de desconto só neste mês de agosto, ok? Prestou atenção aí? Então, entre em contato agora e conheça mais, tá? Cada um dos planos para você ali se inteirar e realmente ver o que melhor encaixa para você e toda a sua família. O telefone 3218 3232, 3218 3232 e você também pode acessar o site. Então, não espere. A gente sabe que um dia vai chegar, a gente não sabe quando, né? E como. Então, programe-se aí e não deixe de curtir a sua vida. E o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. O problema, gente, pode se agravar e levar a outros distúrbios, tá? Como a depressão, claro, por exemplo, né? A gente está ouvindo aí, enfim, a depressão, várias reportagens, documentários, né? Cada vez um número maior de pessoas sendo diagnosticadas aí, enfim, com a depressão. Agora, a saída, muitas vezes, passa bem longe dos medicamentos, As terapias alternativas, como a yoga, né? A meditação, tudo isso ajuda no combate a esses transtornos. Assumir que tem ou já teve algum transtorno mental já não é um tabu para muitos brasileiros. Seu José conta que ficou um ano afastado do trabalho por causa da depressão. Ficava, entendeu? Deitado, só deitado, não conseguia trabalhar de jeito nenhum, não saía de casa, uma tristeza profunda que dava vontade de só chorar. A ansiedade é companheira diária de seu Newton há anos. Se eu ficar ansioso, já me atrapalha meu sono. Por exemplo, assim, na hora que eu deito, eu costumo dormir, mas aí eu acordo 2, 3 horas depois não durmo mais. Tudo passa na minha cabeça. Tudo que eu tenho que fazer, o que eu deixei de fazer, o que eu tenho para resolver, eu tenho um punhado de coisa. A depressão é uma doença crônica que provoca alterações de humor e tristeza, além de medo, insegurança, pessimismo e distúrbios do sono. Tanto a depressão quanto a ansiedade têm tratamento. O primeiro passo é a pessoa reconhecer que precisa de ajuda. Dificilmente vai ser uma ação apenas, ele é multidisciplinar. A psicoterapia é indispensável. Muitas vezes em estágios avançados é importante entrar com a medicação, com o psiquiatra. Alimentação, atividade física são complementares. Desde 2006, o SUS oferece gratuitamente uma série de práticas integrativas que complementam os tratamentos tradicionais. No entanto, o Ministério da Saúde anunciou que irá rever algumas dessas atividades. A lista de práticas mantidas ainda não foi definida pela pasta. Paulo viu na acupuntura associada ao reiki um grande remédio para combater a depressão. Você se sente mais disposto, né? Você se sente mais seguro, né? No que se faz, no dia a dia, no trabalho, no convívio social, você está mais seguro, mais tranquilo. O passo mais importante aí é realmente buscar ajuda, né? Nós temos que ser ajudados. Eu acho que a pessoa sozinha não vai conseguir sair. Exatamente, gente, isso não é mimimi não, isso é muito sério, depressão. Se você reconhece que está com depressão ou não está naquele seu estado normal, né? Isso é ruim demais, não é? Então peça ajuda. E para você que está ali também, ó, ao redor dessa pessoa, percebe que ela está depressiva, não é? Ela não tem ânimo para realizar as tarefas do dia, entre outras coisas, converse, alerte, olha, a somatória de forças faz a diferença, tá? Depressão, um dos grandes maus agora recentes, né, da humanidade. E um homem foi preso hoje em Nova Lima, na região metropolitana da capital, por suspeita de envolvimento em um crime ambiental. A gente vai acionar novamente o André Salles, na redação aqui da Band de Minas. Ele traz mais informações para a gente. André, diga lá. Luciana, a gente sempre mostra, né, esses casos aí de aves que são aves que não são autorizadas, né, ilegais mesmo, da fauna silvestre. Esse homem estava com 400 anilhas. Anilhas, só para a gente explicar, são anéis, eles podem ser de plástico, em alguns casos são de metal. Esses anéis fazem a identificação das aves para saber que não se tratam de aves ilegais, né, de aves
que não estão ali liberadas pelo próprio IBAMA. Então, nesse caso, a ideia mesmo era de falsificação. Por quê? Porque, de acordo com a polícia, esse material era vendido para traficantes de animais silvestres. Então, que bom que a polícia conseguiu identificá-lo e aí conseguiu remover também essas 400 anilhas. A gente espera aí que a gente possa estar falando de 400 aves que não vão ser passadas aí para pessoas sem autorização. Enfim, o IBAMA tem que estar ciente para que as pessoas possam criar esses animais. Luciana. Exatamente, viu, André? Colocar anilha, não é? Na canela das pessoas que fazem isso e deixar elas lá dentro de uma gaiola, para elas se sentirem ali no lugar do passarinho e ver se isso é bom ou não, não é? Exatamente, Luciana. André, já eu volto aí com você. Já adquiriu o seu carro? Mas com quem entende de segurança e qualidade? Consórcio Chevrolet Federale. Sem juros, sem entrada, sem taxa de adesão. Tá? E com parcelas que cabem, gente, no seu bolso. Sim, seu bolso pode ser pequeno, médio, enfim, cabe aí no seu bolso. São parcelas a partir de R$ 453,88. Então fale com o consultor agora pelo WhatsApp, pegue aí o seu smartphone, faça o consórcio do seu carro novo da Chevrolet ou seminovo de qualquer marca e ainda dê o seu carro usado como lance. Motorista de aplicativo, microempreendedor, autônomo. Temos grupos em andamento, tá? Com lances super baixos, onde você poderá reduzir o valor da parcela após lance vencedor. Então chame um consultor pelo WhatsApp, o código de área é o 31 984240283 98424, repita o número aí para mim, 0283, não é isso? E aproveite, tá? Condições, olha, imperdíveis. Concorra a sorteios de R$25 mil por semana até o fim do seu plano. Isso para gastar, gente, como quiser. Então, ligue agora, conquiste o seu carro. Chame pelo WhatsApp 984240283. Consórcio Chevrolet Federale, realizando os seus sonhos. E veja a seguir, 9 pessoas foram presas hoje em uma unidade de extração irregular de minério de ferro na região metropolitana aqui da capital. A gente volta em instantes com esse assunto. De volta, Brasil Urgente Minas, nesta tarde de terça-feira quente, viu, gente? Aqui em Belo Horizonte, máxima hoje 30 graus, mas a sensação tá, de 30 e poucos graus. Tá incrível, né? Porque em Minas Gerais, máxima de 36 lá no norte do estado, mínima de 6 lá no sul, Minas Gerais. Mas vamos que vamos, e lembrando que a gente está no inverno, hein? Altas temperaturas. E preste atenção agora neste recado. Tem financiamento de carro, moto, caminhão? Está sofrendo aí com juros abusivos? Pois é, as parcelas estão atrasadas, é isso? Tá com busca e apreensão? Calma, não se desespere, respire, porque a Gold Company tem a solução, tá, para o seu problema ou o seu dinheiro de volta. A maior recuperadora de crédito do Brasil, gente. Então ligue agora. Se você não ligar, anote aí, ligue daqui a pouco, logo após o Brasil Urgente Minas, tá? Ou no intervalo. Não perca tempo, não perca dinheiro. É o 0800 300 7777, 0800 300 7777. E faça como o senhor João Dias, que devia R$ 45.400. Ele ligou lá para a Gold Company e adivinhem só, claro, quitou a dívida dele, por R$ 7 mil. Uma redução de mais de, fazendo as contas aqui, 80%, né, da dívida. E a senhora Sandra, ela tinha uma dívida de R$ 30.600. Quitou tudo por R$ 2 mil, reduzindo em mais de 90% a dívida dela. Então, o que você está esperando aí, hein, sentado? Não perca tempo não perca dinheiro, não perca o seu veículo, tá? Ligue agora, 0800 300 7777. Juros abusivos? Nunca mais, porque na Gold Company o seu dinheiro vale ouro. 0800 300 7777. Agora a gente muda de assunto, fala de pessoas presas hoje em uma unidade de extração irregular de minério de ferro. Isso foi em Caeté, na região metropolitana. O André Salles volta com a gente aqui na tela, trazendo mais informações, né, André? A gente fica pensando, André, se a mineração legalizada, ela já é perigosa, imagine então a ilegal.
Pois é, Luciano, e não é o primeiro caso não, viu? Vou lembrar aí que pouco menos de um mês a gente trouxe também um caso de uma extração ilegal de minério aqui em Nova Lima, né, na região metropolitana. O pessoal ali fingia que estava mexendo no terreno para uma construção, mas na verdade estava retirando minério de forma irregular. E nesse caso agora em Caeté, né, também na região metropolitana, é na zona rural de Caeté, mas aí 9 pessoas presas e estavam fazendo exatamente a extração irregular do minério de ferro. E aí o que chama a atenção é do material apreendido, né? Mostra então, dá uma dimensão do volume das operações que aconteciam ali. Só para você ter uma ideia, Luciana, 75 metros cúbicos de minério de ferro, 5 caminhões e 2 máquinas. Todo esse material apreendido e encaminhado à Polícia Federal com 9 pessoas presas, como eu disse anteriormente, Luciana. Perfeitamente, André. Vão ter que responder por isso, né? Que isso sirva de alerta para outros malfeitores por aí, espertinhos, né? Oportunistas. E uma operação da Polícia Federal desmontou um esquema de contrabando de cigarros. Isso foi em Conselheiro Lafayette, na região central do estado. 5 pessoas foram presas. A investigação da Polícia Federal começou há um ano a partir de informações das polícias civil e militar de Minas Gerais. Os integrantes da quadrilha já tinham passagens por contrabando de cigarros. Essa quadrilha, ela já atuava há muitos anos na região, entendeu? Inclusive, seus integrantes já foram presos diversas vezes com a posse ou transporte dessa mercadoria ilícita. Responderam a vários processos, mas sempre que em liberdade retornavam à atividade criminosa. A Operação Nicotina foi realizada na sede da organização criminosa no município de Conselheiro Lafayette e também no município de Desterro de Entre Rios e aqui na capital mineira. A PF cumpriu 5 mandados de prisão preventiva e outros 5 mandados de busca e apreensão. A suspeita é de que os contrabandistas atuavam em várias outras cidades. Dinheiro, documentos, cigarros paraguaios, celulares, uma arma, 4 veículos e uma moto foram apreendidos. Também identificamos 2 fornecedores de cigarros, um em Belo Horizonte e outro em Desterro de Entre Rios. Eles faziam a negociação, recebiam as cargas e parte das cargas distribuíam para essa quadrilha que distribuía também na região aos comerciantes locais, né? Os suspeitos vão responder pelos crimes de associação criminosa e contrabando. Segundo o delegado responsável pelo caso, a conscientização da população é fundamental para conter esse tipo de ação criminosa. O comércio é baseado no consumo, né? A população deve conscientizar do mal que faz o consumo desse tipo de mercadoria, né? Principalmente para a saúde também. Pois é, o cigarro que foi destaque também na semana passada, né? A gente trouxe aqui, mas o caso era outro, era sonegação de impostos em cigarros de palha. Uma mega operação também que juntou aí a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, não é? E a Receita Federal também. Mas, saiba, você, usuário do transporte coletivo aqui de Belo Horizonte, que a passagem que costuma ser reajustada no fim do ano, talvez não seja não, viu, gente? Você vai saber por quê, já, porque a gente vai para um brevíssimo intervalo, você não saia daí. Brasil Urgente Minas de volta no ar e sem perder tempo, a gente conseguiu restabelecer o contato com a Daniela Malman, que traz informações agora de momento pra gente. Ela já está aí? Vamos colocar aqui a Daniela Malman na tela, a nossa gaúcha e as suas informações. Daniela, quero te ouvir agora. Boa tarde, Luciana. Tudo certo agora. Boa tarde também para quem acompanha aí o programa Brasil Urgente Minas. E nós estamos aqui com o delegado Márcio Nabac para falar então desse caso da prisão desses 13 envolvidos no latrocínio do empresário lá do Barreiro. Delegado, eu começo te perguntando então como é que vocês chegaram até esses suspeitos. Boa tarde. Boa tarde. Nós tivemos algumas informações de que a vítima teria sido vista lá na região de São Joaquim de Bicas, né, num assentamento lá Pátria Livre, e a partir desse momento nós passamos a fazer uma investigação mais aprofundada e chegamos a 3 pessoas que poderiam estar envolvidas nesse crime. Uma delas a Maione, né, que segundo consta já tinha algum relacionamento com a vítima, né? A partir disso nós continuamos as investigações e tivemos a informação que o veículo dele, que estava desaparecido, se encontrava dentro do assentamento. Certo?
E com essa foi feito um pedido de prisão em busca e apreensão à justiça, prisões temporárias, para Maione, para o irmão dela, e para o namorado, né, que é o Ricardo e o Mauri. E foi feita, hoje nós cumprimos esses mandatos no assentamento, né, conseguimos prendê-los, localizar o veículo da vítima, uma certa quantidade de droga, né, e o Mauri acabou confessando a prática do crime com a ajuda do Ricardo, né, e que realmente atraíram a vítima para o local, agrediram com pauladas, né, e depois que ela estava desacordada, ele efetuou várias estocadas de faca na vítima e depois desovaram o corpo também na região lá de São Joaquim de Bicas e colocaram fogo. Crime bem cruel, né? Requinte de crueldade aí nessa execução. Muita crueldade, né? Então, e a motivação, delegado? A motivação, segundo o Mauri, foi pelo fato de, segundo ele, a irmã dele está sendo abusada sexualmente por essa vítima já há algum tempo, segundo alegações dele. Seria um acerto de contas. Seria um acerto de contas, seria uma vingança, na verdade, segundo ele fala. Porém, essa argumentação dele não nos convenceu, né, tendo em vista que a vítima estava de posse de dinheiro, né, de aluguéis, e foi atraída para lá. Realmente nós entendemos que foi um latrocínio, né, que eles mataram para roubar o dinheiro que a vítima tinha. Teria sido premeditado, então? Com certeza premeditado. A vítima foi atraída pela Maione para o local e lá foi surpreendida pelos outros dois autores. Só para a gente entender um pouquinho, foi uma ação da polícia muito rápida, né? Porque ele sumiu aí no dia 29 e no dia seguinte já foi localizado. No dia seguinte, um corpo foi localizado, né? Esse corpo foi levado para o IML, foi confirmado que tratava-se do corpo da vítima, né? E assim, de posse dessas informações, nós solicitamos à Justiça as medidas de busca, apreensão e prisão, porque nós já tínhamos alguma informação a respeito do envolvimento dessas três pessoas. Você comentou que eles estão numa prisão temporária. Como é que funciona isso? Eles estão numa prisão temporária, porém, como foi localizado droga, né, e o Mauri já tem passagem por tráfico de drogas e nós localizamos uma quantidade razoável de droga, que ele alegou também que era para venda, eles três foram autuados por tráfico de drogas. Então eles estão autuados em flagrante por tráfico de drogas e foi cumprida a prisão temporária deles, de 30 dias. Certo. Delegado, para a gente, então, encerrar aqui a nossa entrevista, essas investigações, elas encerraram? Vocês suspeitam de envolvimento de outras pessoas? Como é que funciona? Sim, não. As investigações vão continuar, tendo em vista que nós temos a informação de duas outras pessoas envolvidas nesse crime. Então tá. Luciana, a gente volta. Então, essas são as informações. Muito obrigado pela sua participação no programa, delegado, e a gente volta com você, Luciana. Ok, Daniela Malman, muito obrigada pelas informações. Parabéns à Polícia Civil, né, que investigou e prendeu esse assassino. E agora que a justiça humana realmente seja executada. Boa tarde e bom trabalho para vocês. E um simulado, gente, de rompimento de barragem vai ser realizado no próximo sábado, dia 17, em Itabira, na região central do estado. O treinamento, ele deve mobilizar milhares de pessoas e vai ser comandado pela Defesa Civil Estadual. E para falar mais sobre este assunto, trazer os detalhes para a gente, eu trago aqui no estúdio do Brasil Urgente Minas o Tenente Coronel Flávio Godinho. Muito bem-vindo. Tenente Coronel, que é o coordenador adjunto da Defesa Civil em Minas Gerais, o homem que trabalha, hein, Tenente Coronel? Realmente a gente tem trabalhado muito nesses últimos meses, né? Sim. Os últimos 6 meses, né? Mas é por uma causa muito justa, né? E quando você ajuda o anônimo, isso é mais prazeroso, né? Dá mais satisfação. E o governo do estado de Minas, ele está muito focado agora na questão da prevenção, de fazer para que não aconteça o que aconteceu em Brumadinho. Exatamente. Agora, Tenente Coronel, a gente está falando de prevenção e de um simulado que já é considerado o maior do Brasil, porque envolve mais de 20 mil pessoas. É um complexo de barragens, né? Ao menos 15 ali na região de Itabira. Como é que vai ser? Como vocês estão planejando esse simulado? De que forma esses moradores, essas pessoas estão sendo informadas? Esse planejamento ele tem aproximadamente 3 meses que nós iniciamos. Como você bem disse, é um simulado com aproximadamente 20 mil pessoas que vão ser retiradas de suas casas simultaneamente. Então aí já vem uma outra preocupação, e isso o nosso comandante-geral da Polícia Militar também deslocou todo o efetivo necessário para que as pessoas saiam de casa e tenham segurança dos seus bens permanecerem da forma que elas deixaram. O treinamento ele vai ser feito para todas as pessoas, vai envolver aproximadamente 23 bairros,
da região de Itabira, de um complexo de 15 barragens. Ele vai ser simulado ao mesmo tempo que, caso acontecesse um rompimento de barragem, dessas barragens simultaneamente. Então é um treinamento que ele vai ter reuniões preparatórias no sábado, na parte da manhã. Então são 18 reuniões para toda a comunidade, para explicar como é que o simulado vai acontecer, o que ela tem que levar, para não ir de carro, para ir caminhando, para ela procurar a sua rota de fuga. Nós vamos apresentar também um aplicativo que vai ser inaugurado lá em Itabira, um aplicativo que a pessoa tem a sua localização, ela tem uma mancha de inundação e dali traça uma rota segura para ela. Então é todo um trabalho envolvido de logística, de orientação e o mais importante, de prevenção. Exatamente. Agora, Tenente Coronel, a gente está falando de mais de 20 mil pessoas, vários bairros. Mesmo sendo num sábado, não deixa de mexer com a rotina das pessoas. E há aquelas pessoas com mobilidade, né? Enfim, limitada. Há crianças, enfim, dependendo ali de algum medicamento, ou internadas. Resumindo, hospitais, creches, sim, que funcionam aos sábados, pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoas que estão acamadas. De que forma vocês trabalharam, não é, em relação a essas pessoas? Esse trabalho ele foi tão bem feito e a gente tem uma segurança para falar disso, porque todas as pessoas com deficiência auditiva, com deficiência de locomoção, elas já foram identificadas, houve um trabalho de casa em casa, um trabalho muito meticuloso para que nós pudéssemos localizar cada pessoa em cada local. Então nós já temos a coordenada geográfica de cada família, de cada pessoa que precisa de uma atenção diferenciada. Nós vamos criar lá também a função do padrinho e do apadrinhado, da pessoa que ela é responsável para aquela pessoa que necessita de alguma necessidade. O Corpo de Bombeiros também está nessa frente com a gente. Montamos uma equipe multidisciplinar com todos os órgãos do Estado de Minas Gerais para que possamos apoiar essas pessoas e dar todo o treinamento. O mais importante, esse treinamento ele é para a comunidade. Então a gente conclama que a comunidade participe, abrace a ideia, porque uma comunidade orientada é uma comunidade segura. E prevenção, ela salva a vida. Nós temos grandes países, né, que o Japão é um exemplo disso, né, que ele investe em treinamento. Crianças nas escolas, elas já sabem o seu local de ponto seguro, a sua rota de fuga, e nós temos que investir na criança. Se a gente investir na criança, o homem fica muito mais tranquilo da gente trabalhar com isso. Agora, Tenente Coronel, como então tranquilizar o morador, aquela pessoa que está em Itabira, estará lá no próximo sábado? Como tranquilizar essa pessoa, né? Como trabalhar o psicológico dela, a saúde mental principalmente? A primeira questão, nós temos que reafirmar que todo o complexo de barragem de Itabira, ele permanece seguro. Agora nós estamos tendo tempo de trabalhar com prevenção. Isso não aconteceu em Brumadinho. Se a população de Brumadinho tivesse a oportunidade que Itabira está tendo, nós não tínhamos 270 mortos. Então, esse é o momento de oportunizar aquela comunidade que conheça as rotas de fuga, conheça o ponto de encontro e que acredite que a Defesa Civil ela está muito empenhada em tentar fazer o melhor simulado que o Brasil já teve até hoje. Perfeitamente. Agora, a gente está falando de Itabira. Para chegar a Itabira, a gente pode pegar ali a 381. Sim. A 381 está passando por obras, não é? Então, qual é a orientação que a Defesa Civil também está dando para os motoristas? Se houve ali um planejamento junto, claro, a Polícia Militar, eu sei que houve, mas junto também a Polícia Rodoviária Federal, vocês pensaram também na expansão dos reflexos desse treinamento? Todo o nosso sistema de comando de operações são com vários órgãos que integram esse sistema. A 381 nós não teremos impactos para atrapalhar aquele trânsito de pessoas. Nós teremos sim interrupções de algumas vias mais locais, que elas realmente deverão ser interditadas, tanto que todo o aviso visual ele já foi feito, com a fixação de placas, de faixas, para que as pessoas se programem. Será uma interrupção de 15 às 16 horas, somente. Fora isso, a cidade volta com a atividade normal. Nós estamos indo para Itabira a partir de amanhã. Teremos reunião com toda a comunidade empresarial de Itabira, pela preocupação da situação econômica da cidade, para que possamos explicar para eles e para que eles também abracem a ideia e oriente aqui até os seus funcionários possam participar também. Perfeitamente. Tenente Coronel, o senhor citou Brumadinho, aproveitando o ensejo do senhor aqui. Há um assunto hoje que é em relação a novas famílias que deverão ser tiradas de
casa em Brumadinho. Inclusive, está havendo uma reunião, não sei se ela já acabou lá em Brumadinho, agora nesta tarde, né? O senhor está por dentro do que ficou decidido? Qual é a real situação lá em Brumadinho dessas novas famílias que terão de deixar as suas casas? Por que terão e qual é o real risco? Realmente, você bem disse no início da reportagem que a Defesa Civil tem trabalhado, né? Isso a gente tem que agradecer ao governo do estado pelo apoio, pela credibilidade que ele tem com a Defesa Civil. Então, nós trabalhamos com toda a prevenção. Nós temos uma barragem em Brumadinho e esse momento ele é muito importante porque já saem algumas notícias em Brumadinho que um possível rompimento iria inundar Brumadinho até Inhotim. Não existe isso. Se acontecer o rompimento, ela vai verter para um outro lado que não tem nenhuma relação com o centro de Brumadinho, com Inhotim. Nós estamos falando de uma barragem da EMICOM, é uma barragem que ela está abandonada. E toda barragem, de 6 em 6 meses, ela tem que ter renovado o DCE. O que é o DCE? É a declaração de conformidade de estabilidade da barragem. É a vida da barragem, se ela está estável ou não. Como essa barragem está abandonada, não houve a renovação dessa estabilidade. Em função disso, um juiz determinou que em 72 horas nós façamos a retirada de 5 famílias que estão abaixo dessa barragem. Nós começamos a tratativa na data de ontem, já foi feita uma reunião multidisciplinar com a Agência Nacional de Mineração, com a Secretaria do Meio Ambiente e com o Ministério Público, para que pudéssemos determinar ações para a data de hoje. Então, hoje já foi feita uma busca ativa para essas 5 famílias, já foram identificadas. Agora à tarde estão finalizando essa reunião para na data de hoje, amanhã e nos próximos dias, cumprindo as 72 horas, que é a determinação legal do juiz, para que essas pessoas possam ser evacuadas de suas residências. Então, realmente, serão evacuadas 5 famílias, podendo chegar a 9. Vale ressaltar que se acontecer um rompimento, esse rompimento ele não vai para Brumadinho nem para Inhotim. Ele vai para um vale, onde que é um vale totalmente descampado, em que esse rejeito poderá se acondicionar ali. Então, não tem um risco para a comunidade no todo. A Agência Nacional de Mineração também já agendou uma visita técnica para verificar a vida dessa barragem e realmente traduzir para a Defesa Civil qual é o risco para que possamos, de forma pontual e responsável, dar todo o tratamento àquelas pessoas que ali vivem. Claro, a gente tem que evidenciar a transparência realmente, né, que tanto os bombeiros quanto a Defesa Civil, enfim, trabalham para tranquilizar mesmo essas pessoas, não é? Que realmente são ali vítimas, né, da situação. Tenente Coronel, obrigada pela vinda aqui no Brasil Urgente Minas. Parabéns, força. Obrigado. E vamos que vamos. Vamos, estamos à disposição. E lembre que todos nós somos Defesa Civil. Exatamente. Tá bom? Um abraço da nossa equipe para toda a Defesa Civil. Fica com Deus. Com Deus também. Gente, a passagem de ônibus de Belo Horizonte pode não ser reajustada não, tá? No fim do ano, como de costume, né? Você está acostumado lá. Fim do ano chega, ó, seu bolso fica mais pesado. Pois é. Agora, essa possibilidade foi levantada pelo prefeito aqui de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e foi no último fim de semana. Ele disse, não vai aumentar não, mas por que não? Quem conta pra gente é o André Salles, direto da redação. André Salles, mais uma do nosso prefeito Alexandre Calil. Que história é essa? A passagem que normalmente sofre reajuste no fim do ano, talvez possa não sofrer, e isso de acordo com o que Alexandre Calil afirmou, né? Exatamente, Luciana. É claro, vou falar, não tem como dizer que não é uma boa notícia, né? Para quem utiliza o transporte público, o que chama a atenção, Luciana, é o motivo. De acordo com a prefeitura, né, por meio do prefeito Alexandre Calil, as empresas não estariam cumprindo, Luciana, o acordo da obrigatoriedade dos cobradores dos ônibus naqueles horários que são definidos, né? Só para a gente passar a informação para as pessoas que estão em casa, Luciana, tirando a linha móvel, os ônibus da linha móvel não tem que ter trocador, mas os ônibus das outras linhas têm que ter, sim, obrigatoriamente, pelo menos entre 6 horas da manhã e 8 horas da noite. E, Luciana, eu utilizo bastante o transporte público da capital. Sim. E posso dizer, viu, é muito difícil encontrar um trocador nos ônibus atualmente. Aí eu posso falar, inclusive, de linhas que não são do MOVE.
Ontem mesmo, peguei um ônibus por volta das 6 horas da tarde, não era ônibus móvel, não tinha trocador. Isso todos os dias, posso te falar que esses casos são diários. Já mostramos aqui no Brasil Urgente, com imagens, procuramos a BH Trans, e não sou só eu que estou falando não, viu, Luciana? De acordo com a própria BH Trans, já foram 5.000 multas exatamente pelo descumprimento, então, desse acordo. Então, a Prefeitura, além de fazer as multas, além de exigir que as empresas cumpram, então, essa obrigatoriedade, já que no momento em que houve o aumento, né, Luciana, de 4,5 para 4,50, 11% de aumento, houve um acordo, né, da contratação aí de mais 500 cobradores e que esses horários fossem respeitados. As empresas não têm respeitado e, por isso, a Prefeitura pode, então, manter o preço da tarifa para o ano que vem, Luciana. Pois é, desse jeito, né? Não há como, se não há uma contrapartida, né, André? E muito bacana você ter trazido o seu relato pra gente, tá? Porque, gente, claro, muita gente que não utiliza o transporte público coletivo, né, tenta se colocar ali no lugar de quem realmente usa, de como é o dia a dia. E você relatou muito bem essa situação precária pela qual passa o transporte coletivo aqui em Belo Horizonte, né? Trazendo estresse e também sobrecarga para os motoristas, enfim, os próprios usuários, cadeirantes, né? Pessoas que ficam ali naqueles ônibus lotados. Então, vamos juntos, né? Cobrando o nosso direito, né? De graça não, né, André? Tá saindo do seu bolso, não tá? Isso é um acordo, né, Luciana? Pois Se é. as empresas chegaram à conclusão de que era possível, então, ter os cobradores nesse horário, que o aumento da tarifa, né? A tarifa foi para R$ 4,50, é uma das maiores do país. Se esse aumento poderia, então, possibilitar a contratação de novos cobradores, então tem que cumprir o que foi acordado. O que foi acordado não sai caro, né, Luciana? Não sai caro, André. Assina embaixo. Já já a gente volta a se falar, tá bom? Porque agora a gente fala da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Ambas fizeram hoje uma mega operação para combater um esquema de desvio de verbas públicas que envolve secretários e servidores de Araguari, lá no Triângulo Mineiro. E se eu estou falando de Triângulo Mineiro, claro, a gente conversa com ele, Ricardo Bagnetti. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. Prazer falar contigo. Olha só, a cidade de Araguari fica a 30 quilômetros aqui de Uberlândia, cidade de 130 mil habitantes, que hoje amanheceu de ponta cabeça. Uma investigação do Ministério Público, em conjunto com a Polícia Civil, levantou aí que 2 secretários, o secretário de Educação e o secretário do Gabinete Civil, estariam desviando verbas públicas da propaganda e publicidade. Esse dinheiro que eles gastam aí para fazer campanhas contra a dengue, campanhas de trânsito, muito bem. Segundo a investigação, eles fizeram uma licitação para administrar uma verba de 3,5 milhões de reais durante todo o ano de 2019. Mas nesse combinado entre os secretários, ainda segundo a investigação, a agência que ganhou a licitação estaria repassando o serviço para empresas laranjas abertas pelos próprios secretários. Então o Ministério Público pediu aí a prisão dos 2 secretários. O Tribunal de Justiça entendeu que apenas o secretário Marco Túlio Faria, do Gabinete Civil, deveria ser preso. O outro secretário de Educação foi afastado imediatamente das funções. Então, o secretário, nesse momento, Luciana, é considerado como foragido, porque ele não foi encontrado até agora, não. Gente, olha só, ainda está foragido. Será, Bagnetti, que eles vão devolver esse dinheiro aí para os cofres públicos de Araguari, ou a população vai ter que sofrer a consequência disso? A gente espera que sim. O pedido do Ministério Público, Luciano, é que eles devolvam, né, o dinheiro do erário aí que teria sido desviado nesse esquema montado com a agência que ganhou a licitação da verba de publicidade. A Prefeitura, por sua vez, não se manifestou até agora. A gente está esperando uma resposta do município de Araguari. Claro, e assim que você tiver essa resposta aí, você entra aqui com a gente e traz a informação de momento atualizada. Tá? E a gente tem que parabenizar, claro, o trabalho feito aí no Triângulo Mineiro, né? Pondo fim, ou pelo menos tentando pôr fim a esse monte de coisas erradas e que mexe principalmente com a população, né, Bagnetti? Desvio de dinheiro público, isso é mais do que um crime, né? Isso é uma covardia com o cidadão, trabalhador, paga seus impostos, correndo atrás de emprego e lá, ó, secretários desviando ali dinheiro público, né? É verdade, é o dinheiro do povo que está virando festa aí na mão de quem não deve. Vamos acompanhar a qualquer momento, então, a Prefeitura se pronunciando ou a prisão do secretário, a gente entra em contato com você, Luciana. Combinadíssimo, então. Ricardo Bagnetti, direto do Triângulo Mineiro. Obrigada, até amanhã. Um abraço, até amanhã.
Gente, uma van escolar, parece até que a gente está dando a mesma notícia, né, da semana passada, né? Ontem, na verdade, aquele susto. Uma outra van perdeu os freios e atingiu 2 carros. Isso foi no centro de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a van tinha acabado de deixar as crianças na escola. 3 mulheres tiveram ferimentos leves. Uma delas foi encaminhada para a Santa Casa de Caeté com corte no supercílio e também dores abdominais. A gente relatava ontem o caso ocorrido aqui em Belo Horizonte, onde 13 pessoas ficaram feridas, não é? Entre crianças e adultos também, mas felizmente todas passam bem, foram levadas a hospitais públicos aqui da cidade e passam bem. A perícia agora vai apontar o que realmente aconteceu. A motorista da van aqui em Belo Horizonte chegou a alegar que sentiu que os freios estavam falhando numa descida íngreme. Inclusive, ela foi até elogiada, viu? Por especialistas que avaliaram a situação ali, que poderia ter sido pior se ela não batesse ali num poste que estava logo no fim da reta, tinha um ribeirão, gente, e aí a situação poderia ter sido pior. Mas, felizmente, nestes 2 casos, tanto aqui em Belo Horizonte ontem, quanto esse em Caeté, nada grave, a gente não está anunciando mortes aqui. Agora, ouçam só e vejam, tá? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar as imagens. Um avião. Vocês já pararam para imaginar um avião circulando pelas ruas? Sim, aqui de Belo Horizonte? Pois é, isso chamou e muita atenção ontem à noite na região da Pampulha, tá? O André, eu vou direto lá para a redação, porque o André Salles, inclusive, ele é especialista nesses assuntos aeronáuticos, não é isso, André? Achei que você ia falar fake news. Ah, pois é, porque foi uma fake news, né? André, eu sei que o avião caiu. Ele caiu de algum lugar, mas não foi do céu. Foi de um trator ou de um reboque que estava transportando? Que história é essa, André? Pois é, Luciana. Ontem, quando eu estava chegando em casa, né, no começo da noite, acabei recebendo, então, em um dos grupos de WhatsApp, né, hoje em dia é assim, as coisas acontecem e a gente recebe no segundo seguinte um vídeo em que a pessoa dizia, a gente está até vendo aí algumas das imagens, e a pessoa dizia, gente, um avião caiu aqui na região da Pampulha e tudo. Aí eu comecei a ficar realmente preocupado, né, em pesquisar para ver o que estava acontecendo. Mas uma pessoa no grupo falou, muito estranho, só se esse caminhão tiver caído de um guindaste, porque não estava em voo, né, ele está muito pouco danificado para um avião que caiu de uma distância maior. Mas, então, a informação foi essa, né? E nem asa tem, né, André? Ó, a gente está vendo aí nas imagens. Não pode nem ser chamado de um avião, né, Luciana? Estão tratando até como sucata, né? Uhum. É o que sobrou de uma aeronave, estava sendo levado, inclusive, para um ferro velho, né? Já que se tratava aí de sucata, mas o que aconteceu é que houve um acidente com o carro que estava levando o que restou, então, dessa aeronave. E aí foi uma imagem muito curiosa, desde o transporte, as pessoas já estavam registrando, e quando aconteceu o acidente, como ele ficou ali meio que na via, né? As pessoas acabaram registrando e mandando alguns aí que gostam mais dessa veia humorística, acabaram espalhando essa fake news, mas que foi rapidamente desmentida. E aí, a aeronave, a informação que nós temos é que continua no local, porque houve, então, esse acidente com o veículo que transportava, mas já deve ser retirada para ser aí, então, levada ao ferro velho. Não passou de fake news, Luciana, ainda bem, né? Pois é, André, eu também recebi esse vídeo, confesso que eu tomei aquele susto e fui em busca de apurações, né, junto aí aos órgãos oficiais, enfim, para verificar, e quando eu soube que era realmente uma fake news, que realmente havia ali uma carcaça, mas nada assustador, enfim, né, felizmente. Mas e lá no seu grupo, o que as pessoas comentavam, hein, André? Pois é, eu acho que fica até um alerta, né, para as pessoas, né, Luciana? A gente às vezes recebe um vídeo e já tem ali a curiosidade também, acha que por compartilhá-lo vai fazer um bom serviço, né? Deixa eu avisar todo mundo aqui, às vezes é melhor esperar um pouco, se certificar, ter muita desconfiança, né, Luciano? Se um avião caiu, você tem que pensar direito, né? Será que ele estaria naquelas condições? O estrago seria enorme, até pelo tamanho da aeronave. Então, acho que fica essa dica também para as pessoas aí que gostam de compartilhar as notícias pelas redes sociais. É bom dar uma olhada antes, nem que seja uma pesquisada. Se um avião cair em Belo Horizonte, pode ter certeza, vai estar aí nos sites de notícia confiáveis, você vai conseguir ver aqui na Band, por exemplo, vai dar para saber antes de compartilhar, antes de, às vezes, passar uma informação que não é verdadeira, Luciana. Exatamente, só ficar ligado aqui na tela da Band. Agora, André, hoje, acompanhando essa história, eu percebi que virou atração, né? Ponto turístico. Sim. Muita gente registrando lá, tirando selfie com a carcaça.
Foi até o que eu falei, assim, a gente viu uma série de vídeos. Nesse meu grupo, por exemplo, tinha vídeo do transporte em vários locais, aí o vídeo final, o primeiro vídeo, na verdade, era esse, da aeronave, do que restou da aeronave, já parada, né, já que houve um acidente com o veículo que transportava. E até por isso, a pessoa que estava filmando acabou fazendo essa narração falando que o avião tinha caído e tudo. Mas aí foi até essa pessoa, uma outra pessoa do grupo, que questionou, né? Que falou aí, tá muito estranho pelo estado da aeronave. Exatamente esse vídeo. Mineiro é desconfiado, né, André? Exatamente. E outro detalhe, né, Luciano? O avião não tem asas, né? Então, seria muito estranho, realmente. Mas a notícia foi rapidamente corrigida e até os sites de notícia, todas as informações já passaram para a questão da curiosidade, né? Uma aeronave, ou o resto de uma aeronave, né? A sucata, sendo então transportado para um ferro velho aqui de Belo Horizonte. Luciano. Isso aí, André. André Salles, nosso especialista em esclarecer, desvendar fake news. Todos nós jornalistas. Isso aí. Voltaremos a nos falar já, André. Com certeza. Com esse sorrisão e tudo aí, tá bom? Beleza. Agora, você em casa, aquele aparelho de celular, né, aquele smartphone, aquele equipamento eletrônico, computador, acabou, estragou, você comprou outro, não sabe como descartar? Pois saiba que o descarte adequado desses equipamentos eletrônicos ainda é um desafio no Brasil. Poucos fabricantes e lojas se responsabilizam, né, por recolher os produtos quando eles se tornam sucatas. Os componentes de um celular, por exemplo, levam, quase 500 anos para se decompor e podem contaminar o solo, trazendo riscos à saúde humana. A coleta seletiva já faz parte da rotina de muitos brasileiros. Mas ainda é bem comum encontrar jogado na rua ou no lixo aquele aparelho que não vale mais a pena consertar. O Brasil gera 1,5 milhão de toneladas de lixo eletrônico por ano e é o 7º país no mundo na produção desse tipo de resíduo. Esta empresa em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, fatura com a venda dessas sucatas. Ela manda buscar o produto na casa ou na empresa de quem doar um computador ou máquina de lavar que não funciona mais. Pelo galpão, passam mais de 30 toneladas de material por mês. É bom para a economia, porque a gente vai gerar renda, né? A partir daquilo que é lixo para alguém, para a gente não é. A gente transforma ele aqui em matéria-prima, ele volta para a cadeia produtiva. Então, a gente com isso também poupa os recursos naturais do planeta, porque a gente vai deixar de explorar esses recursos. Então, assim, é todo um círculo, né? Que a gente está contribuindo para o meio ambiente. O plástico é o produto em maior quantidade por aqui. Representa mais de 50% do total recolhido. O que é vendido vai ser processado para virar para-choque de carro e impressoras de computador. Quando se trata de lixo eletrônico, o celular é um dos produtos mais valorizados na hora da reciclagem. A placa eletrônica tem metais nobres em pequena quantidade, como ouro e prata. Mas também possui elementos tóxicos, principalmente na bateria. É o caso do chumbo e do mercúrio, que ao serem descartados de forma incorreta, podem contaminar a água e o solo, trazendo riscos para a nossa saúde. Esses elementos podem interferir no funcionamento dos rins, causar formas raras de anemia, afetar o sistema nervoso, além de provocar vários tipos de câncer. Um telefone celular demora cerca de 450 anos para se decompor na natureza. Você tem que descartar da forma correta. Não basta descartar, colocar isso no lixão, numa cesta, misturar aquilo com alimento. Isso vai contaminar o solo, no local que isso for levado, isso pode penetrar no solo com a água da chuva e contaminar o lençol freático. Até o dia 30 deste mês, consumidores e setores envolvidos na produção e comércio de eletroeletrônicos poderão participar da consulta pública sobre a proposta para que fabricantes, importadores e comerciantes assumam um compromisso de dar um destino adequado aos resíduos eletrônicos. Algumas empresas pelo mundo já adotam essa prática. No Brasil, o objetivo é assinar um acordo para aumentar os pontos de coleta no país. É necessário que o governo mantenha esse compromisso de aplicar essa legislação e o Ministério da Saúde vai ser beneficiado, a população e as futuras gerações também. Isso é bom para o empresário porque isso vai baratear o custo de produção na medida que ele terá à sua disposição todo esse lixo eletrônico reciclado.
Pois é, aumentar os pontos aí, não é? Para recolher esse material e informar a população, porque não adianta aumentar o número de locais que recebem esses aparelhos eletrônicos se não comunicar a população, manter a população informada dessa prestação de serviço, não é? A gente vai voltar para a redação da Band Minas porque um homem, gente, matou o próprio tio a garrafadas. Isso foi na noite passada, no bairro Pindorama, região noroeste de Belo Horizonte. André, mas que crime terrível, um sobrinho matando o próprio tio. Pois é, Luciana, é cada caso que a gente traz aqui, né? Crimes bárbaros realmente. Ontem a gente trouxe um, hoje mais um, provavelmente amanhã, enfim. São casos realmente que mostram que a vida vale muito pouco aí dentro da própria família, né? De acordo com as informações que a gente recebeu, esse homem ele teria discutido com o primo dele. E aí, logo após essa discussão, ele teria então assassinado o próprio tio a garrafadas, como você disse, no bairro Pindorama, aqui em Belo Horizonte. E aí a polícia então está tentando apurar direito essa história. O que se sabe é que o autor do crime é usuário de drogas e tem essa história também do desentendimento com o primo. Mas não dá para saber por que o tio foi parar nessa história, Luciana. Que tristeza, André. André, obrigada, viu, pelas informações. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se falar amanhã no Brasil Urgente Minas. Com certeza. Obrigada, André. E se você quiser fazer alguma denúncia, nos enviar vídeos ou fotos, use o nosso Bandzap, que sempre aparece aqui na tela para você, tá? Obrigada pela companhia. A gente vai para um brevíssimo intervalo. Na sequência, tem Datena. A gente te espera aqui amanhã às 4 da tarde. Até lá.